Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmão Abraão Sena que vos fala. Irmãos, eu quero aqui através desse vídeo falar um pouco do que Deus ele faz na vida de uma pessoa quando ele tem uma obra. Por mais que a pessoa esteja numa situação precária, Deus ele pode restituir o quadro da vida desta pessoa e fazer dela uma nova criatura. Irmãos, tenho 33 anos de idade, sou pertencente à Igreja Pentecostal Deus é Amor. Atualmente resido na cidade de Maranguape, no estado do Ceará, e sou filho de pais, irmã e mãe crente também, pertencente à Igreja Deus é Amor. Minha mãe, Deus a levou, graças a Deus, saiu dessa terra pecaminosa. E ainda tenho o meu pai. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, é que com 15 anos de idade foi onde eu consegui fazer a obra de Deus. Quando criança, fiz algumas coisas na igreja, primeira parte, mas você sabe como é criança. Criança é criança. E com 15 anos de idade foi onde eu comecei a fazer a obra de Deus fervorosamente. Viajei muitas vezes fazendo a obra, conheci várias cidades do interior do estado do Ceará, preguei em muitas congregações, mas nós sabemos que por mais que somos servo de Deus, nós não ficamos imunes de passar por uma prova, por uma dificuldade. Mas Deus passa conosco. Com 18 anos de idade aproximadamente, tive uma decepção amorosa. E esta decepção amorosa chegou a me deixar triste e passar alguns dias sem me congregar. Malditos dias esse que passei sem me congregar, porque levou a eu me afastar dos caminhos do Senhor. Antes, tinha nascido em um berço cristão, como falei, não sabia o que era o mundo, não conhecia o pecado, e como devido ser jovem sem experiência, nunca fui assim um jovem de receber conselhos de adultos me explicando como era o mundo, via os acontecimentos mais jovem. Como sabemos, mente fraca. E depois que me afastei da igreja, alguns meses depois, 2 meses, comecei a fumar cigarros, entrei nas drogas, comecei a fumar maconha, beber, me prostituir, sair às noites, para as festas, para as farras com os amigos. E Deus sempre me protegia nessas horas, sempre Deus me guardava, porque Ele tinha uma obra na minha vida. Eu, quando estava na igreja, subia no altar, pregava a palavra de Deus e falava que o mundo era pecaminoso, que o mundo era uma coisa que não era lugar de cristão. Preguei muito a verdade, mas no momento que eu estava no mundo, não imaginava isso, não pensava isso, o que tinha pregado, tinha esquecido. E alguns meses depois, já estava conhecendo quase todos, podemos dizer, os delinquentes de onde morava, traficantes, assaltantes, e comecei a me misturar. Passei algum tempo, podemos dizer até na turmas, vendendo droga, usando droga, bebendo, farreando à noite. Passava 3, 4 dias no mundo, sem dar notícia em casa. E isso, irmão, foi passando o tempo. Depois de alguns anos que eu estava fora do caminho de Deus,
resolvi frequentar a igreja novamente. E frequentando aquela igreja, nós sabemos que quando você vai para uma igreja, que você coloca sua vida no altar, que você pede a Deus para falar com você, Deus fala. E algumas das vezes que fui na igreja, mesmo estando fora dos caminhos de Deus, Deus falava comigo. Chegava em uma igreja, quando tinha um pregador, daqueles pregadores abençoados, que hoje contamos nos dedos, pregadores que buscavam a presença de Deus, pregadores de oração, de monte, de vigília. Às vezes, muitas das vezes, nem me conhecia, nunca me via, nunca tinha me visto. E olhava para mim e dizia: olha, jovem, Deus tem um plano na tua vida. O diabo tenta tirar a tua vida, o diabo quer tragar a tua vida, mas Deus tem um plano na tua vida. E Ele te chama, volta enquanto é tempo. Isso foi se passando. Depois de alguns anos fora da igreja, reconciliei-me, passei alguns meses na igreja. Por não ter me afastado das amizades, tornei a voltar para o mundo. Isso, irmãos, aconteceu 3 vezes. Voltei para os caminhos de Deus e saía da presença de Deus. Mas durante todos os tempos que eu passei fora da presença de Deus, Deus sempre usava os seus ministros. Deus sempre usava os seus pregadores, glória a Deus, para falar comigo. E passando-se algum tempo, eu disse para Deus que não aguentava mais o mundo, não aguentava mais viver nessa vida. E se Deus tivesse um plano na minha vida, que Deus fizesse, me desse força para eu voltar para os caminhos dele. Depois de 12 anos fora dos caminhos de Deus, Deus me chamou para a presença dele novamente. Mas eu quero explicar para você em qual a situação Deus me chamou novamente para a presença dele. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 91: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E no ano de 2019, no mês de junho, especialmente no dia 30, Deus me chamou novamente. No dia 28 de junho, minha companheira completou o ano, e no dia 30 resolvíamos comemorar o aniversário dela. Fui para a casa de um conhecido, que já era conhecido meu há muito tempo, só que esse conhecido meu é envolvido com o tráfico, homossexual, macumbeiro, filho de mãe macumbeira, e quase toda a família envolvido com macumba. Na casa desta pessoa tinha aproximadamente umas 30 imagens de demônios, imagem até com mais de 1 metro de tamanho. E eu, conhecedor da palavra, estava afastado e frequentava esse tipo de ambiente. E nesse dia 30 que fui comemorar o aniversário de minha companheira na casa desta pessoa, resolvi usar um tipo de droga conhecida, chamada maconha. Só que eu não sabia o que ia acontecer comigo. Tinha costume de ir para a casa dessa pessoa e me drogar com esta pessoa, beber, passar a noite com os amigos, bebendo, usando droga, e nada acontecia. Só que 15 dias antes deste acontecimento que aconteceu comigo, o qual vou contar, tive uma desavença com o companheiro desta pessoa que eu estava na casa dele. E essa desavença, cheguei eu a discutir com o companheiro desta pessoa, deste homem, e
não deu em nada, graças a Deus. Fui para a minha casa, mas 15 dias depois, fui novamente, inclusive no dia 30 de junho, fui novamente para a casa desta pessoa. Não sei eu que se por causa do acontecimento que tinha acontecido há 15 antes, ele fez isso comigo, ou se já era o diabo querendo interromper os planos de Deus que ele tinha na minha vida. Lembro-me como se fosse hoje, dia 30 de junho de 2019, 7 horas da manhã, estava eu a caminho da casa desta pessoa. Passando eu por um terminal de ônibus na cidade de Fortaleza, no bairro Siqueira, vi um servo de Deus, um crente, pregando a palavra de Deus para aquele povo que estava naquele terminal. E eu comecei a olhar para aquele crente e imaginar, eu fora da igreja desviada, imaginava como a coragem daquele homem pregar para aquele povo, da maneira que ele estava pregando. Porque ele estava pregando que a rosa é linda, é bonita, mas ela tem espinho. Ele estava pregando que existia o céu, mas também existia o inferno para aqueles que não quisessem ganhar o céu. E eu comecei a observar, imaginei como o meu pensamento diz: é tão bom pregar para crente, é tão bom pregar para as pessoas salvas, o povo aplaude, bate palma, dá glória, aleluia. Mais difícil é isso que esse homem está fazendo, pregando para muitos ímpios. E ali naquele prezado momento, irmãos, eu virei de costa para aquele homem, peguei o meu celular, liguei o fone e coloquei numa música mudando e comecei a escutar aquela música. Interrompi o que Deus queria falar comigo naquela hora. O ônibus chegou, subi no ônibus e com a minha companheira ia conversando no ônibus, e quando eu olhei para o vidro do ônibus onde o cobrador estava sentado, tinha um nome bem grande: Jesus está voltando. E ali naquele momento a minha mente falou comigo que Deus estava falando que o dia dele estava próximo. E aquilo começou a cochear no meu pensamento, mas não dei crédito. 9 horas da manhã já estava na casa desta pessoa. E nas primeiras horas da manhã fui me drogar com esta pessoa. Fiz um cigarro de maconha para me fumar mais ele. E comecei a fumar. Só que no ato do que nós estávamos fazendo, não observei o que ele fazia com o cigarro. E eu me droguei. Quando acabei de fumar aquele cigarro, eu fui sentar em uma mesa e cortar algumas verduras para o almoço. E alguns minutos depois, eu comecei a ficar tonto. Olhava para minha esposa e não via só ela, via 3 delas. Olhava para ele, não via ele, via 3 deles. Olhava para 2 cadeiras que tinha perto de mim, não via 2, via 4. E comecei a me tremer todo. Me levantei me segurando na mesa e disse para ela: amor, me dá um copo d'água que eu não estou me sentindo bem. Ela, mais do que depressa, foi até a geladeira, pegou um copo d'água. E quando ela foi me entregar, eu não consegui pegar o copo d'água. Me agarrei com ela e comecei a escutar a voz dela ficar distante de mim. Ela perguntava a mim: Abraão, o que é que tu está sentindo? Só que aquela voz era como se fosse um eco vindo de longe. E naquele prezado momento eu observei, eu vi, eu senti que o meu espírito estava saindo do meu corpo. E eu comecei a pedir a ela para que me ajudasse, que chamasse uma ambulância, que eu estava morrendo. E ela só fazia perguntar: o que é que você está sentindo? Eu dizia: eu não sei, mas eu estou sentindo o meu espírito saindo de mim. E ela me segurou, agarrei com ela, me segurou e eu pedi para ela: pega uma Bíblia, abre no Salmo 91. Como nós estávamos na casa de uma pessoa que não tem uma Bíblia, ela abriu o celular na internet e abriu no Salmo 91. E eu, agarrado com ela, comecei a ler o Salmo 91 e a minha voz começou a ficar embargada e ela começou a me ajudar na leitura. Comecei a caminhar até a sala desta pessoa, da casa dessa pessoa, e lá na sala
eu consegui pegar minhas roupas, troquei de roupa, me sentindo mal, não conseguia ficar em pé, só ela me segurando, e disse para ela, olha, vamos para casa, porque eu tô morrendo. E consegui trocar a roupa, e ela disse para mim, bora pro hospital que é melhor. E eu disse para ela, pois chama uma ambulância. E prometi a ela, disse, olha, enquanto eu tiver vida, eu não ando mais nessa casa. Só que eu não sabia, irmãos, que o pior estava por vir. Saí com ela, desesperado, esqueci até algumas peças de roupa na casa desta pessoa. E no meio do caminho, 50 metros após sair da casa desta pessoa, eu me agarrei com ela, porque eu sentia o meu espírito saindo do meu corpo. Irmãos, coisa horrível. Já ouvi gente dizer, já ouvi pessoas testificar de que tinha levado tiros, facada, e dói. Mas maior, irmãos, é a dor do espírito deixando o seu corpo. E isso eu senti. Testifico isso, irmãos, não para minha exaltação, não para minha glória, mas para glorificar o nome de Deus e dizer que quando Ele tem um plano na vida da pessoa, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Nós não devemos temer. E ali, irmão, a caminho do hospital, antes de pegar o ônibus, eu sentia algo empurrando eu na pista para a frente dos carros. E ela me segurava, mas eu sentia como se algo me empurrasse para a frente dos carros. E ali eu não via nada, irmãos. Eu só escutava a voz dela bem distante, mas não escutava nada. E não via, só dizia para ela que estava morrendo. A única coisa que me lembro é quando subimos no ônibus e ela contou para o motorista que eu estava passando mal e dizendo que eu estava morrendo. E dali eu não vi mais nada. Lembro-me que quando eu sentei na cadeira, eu desmaiei. Ela conta que pegou um voto do livramento que tinha na minha carteira e colocou no meu peito por dentro da minha blusa. Fomos para um hospital em outro bairro. Quando chegamos no hospital, o hospital estava fechado por estar em reforma. E o motorista do ônibus conta ela para mim, isso eu não me lembro, eu não via, irmãos, que eu já estava fora de si, que o motorista disse, olha, mais atrás vem um ônibus, pega ele e vai para a UPA do Conjunto Ceará, porque lá vai resolver o problema. E não me lembro como eu desci, não me lembro como subi no outro ônibus, somente com a ajuda dela. E lembro-me, irmão, quando eu tornei, eu estava entrando no terminal do Conjunto Ceará, na cidade de Fortaleza. E ali naquele terminal, me lembro que quando eu desci do ônibus, o povo do ônibus tudo olhando para mim, e eu segurando ela, olhei e avistei 3 policiais, 2 masculinos e uma feminina. E consegui chegar até aqueles policiais. E quando eu cheguei, que eu peguei no braço daquele policial, eu disse para ele, me ajuda que eu estou morrendo. E naquele prezado momento, eu caí no chão, morto. Mas você pode estar escutando este vídeo e dizer, Abraão, como é que tu disse que tu estava morto? Não fez nenhum exame. Porque, irmãos, ali naquele prezado momento, eu fiquei gelado, conta-se a minha esposa, e no chão. Só que ela me conta que alguns minutos eu passei no chão. Mas lembro-me eu que eu olhava para mim e via eu no chão. E foi aí, irmão, onde me desesperei. Eu disse, meu Deus, eu morri. E eu em pé, do lado do meu corpo, no chão, os policiais abaixados, tocando em mim para que eu tornasse. A minha esposa do outro lado chorando. E naquele prezado momento eu comecei a me desesperar, o meu espírito começou a chorar. E eu dizia para Deus, Deus, eu morri desviado. Deus, eu morri fora da tua presença. E naquele prezado momento, irmãos, eu olhei para o meu braço esquerdo e vi uma nuvem negra segurando o meu espírito.
Aleluias. Irmão, aquela nuvem negra começou a puxar o meu espírito de perto do meu corpo e eu comecei a gritar, eu comecei a me desesperar. Eu comecei a dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, tem misericórdia do meu ser, meu Deus, não me deixa, Senhor, perder a minha salvação. Eu disse para Deus: Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu sei que eu morri desviado. Eu sei que eu morri fora dos teus caminhos, Senhor, mas se tu tem obra comigo, como tu dizia, usando a boca dos profetas, me dá mais uma oportunidade. Eu prometo, Senhor, que mais essa oportunidade eu obterei e farei a tua obra, voltarei para a tua casa. Aleluia. Perdão, irmãos, eu me emociono quando eu conto. E naquele prezado momento, irmãos, quando eu comecei a chorar, eu senti um choque no meu corpo. E quando eu abri os olhos, eu já estava com vida. O meu espírito tinha voltado para o meu corpo. E um daqueles policiais dobrou o joelho perto de mim e disse: o que é que tu está sentindo, jovem? E em poucos segundos eu contei para ele que tinha usado aquela droga. Não sabia o que era que tinha. Já tinha costume de usar, mas daquela maneira ali nunca tinha acontecido. E ele disse: olha, essa droga tinha alguma coisa nela, porque maconha não faz isso com a pessoa. E ali eu comecei a conversar com ele e ele disse: olha, nós chamamos a ambulância para você, você vai para o hospital que vai dar tudo certo, mas volte para os caminhos de Deus. Sua esposa me disse que você é afastado, isso aí pode ser a peso da mão de Deus sobre a sua vida. E eu disse para ele, eu disse: não, eu vi o meu espírito fora do meu corpo, e eu disse para Deus que se ele me desse mais uma oportunidade, eu voltava e não saía mais da presença dele. E estou aqui falando com você, e a partir de hoje eu me reconcilio. Isso, irmãos, eu conversava com ele, não era baixo, era muito alto que eu falava. Quando eu olhava para as plataformas do terminal, tinha muita gente, o povo ao redor de mim, aquela multidão ao redor de mim, olhando para mim. E eu disse para ele: eu estou voltando agora e não saio mais da presença de Deus. E ali naquele prezado momento apareceu um jovem com algumas tatuagens no corpo. Perdão, irmãos. E aquele jovem se abaixou na minha frente e olhou dentro dos meus olhos e perguntou a mim, disse: jovem, você é afastado da igreja? E eu disse: eu era, a partir de agora eu me reconciliei. E ele olhou nos meus olhos e disse: jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí foi só o peso da mão de Deus para que você voltasse. Não saia mais dos caminhos de Deus, porque Deus tem uma obra grande contigo. Aleluias. Deus tem uma obra grande contigo que tu nem imagina, jovem. Naquele prezado momento, aquele homem, sem ser evangélico, sem ser crente, Deus o tomou e disse que tinha grande obra na minha vida. Naquele prezado momento eu comecei a chorar. E por mais uma vez, o meu espírito saiu do meu corpo naquele momento. Sentado eu naquele terminal, todo mundo olhando para mim, eu me via em pé, de frente do meu corpo, sentado no chão. E naquele prezado momento, minha esposa conta que quando o meu corpo estava no chão, eu levantei a cabeça e comecei a pregar para o povo que estava naquelas plataformas. Mas ela disse que a voz não era minha, era uma voz forte, uma voz grossa. E hoje sei que foi Deus que tomou de conta do meu corpo ali e falou com aquele povo que estava. Ela disse que quando eu levantei a cabeça, aquela voz grossa dizia para o povo: olha, ele está passando por isso porque estava fora dos meus caminhos. Sou glórias. Mas hoje estou dando uma oportunidade a ele, como também estou dando a cada um de vocês que estão aqui neste terminal. Volte enquanto há tempo, porque estou perto de vir buscar a minha igreja, Radagaçúbia. Estou perto de vir buscar a minha igreja. E arrependa-te enquanto é tempo. E naquele prezado momento ela conta que aquela voz que falava na minha boca começou a falar em línguas estranhas. O Espírito de Deus falava com o povo. E ela conta que depois de alguns minutos eu inclinei novamente a cabeça e tomei um choque novamente. Foi aí onde eu abri os meus olhos e vi novamente que o meu espírito tinha voltado para o meu corpo.
Ali eu ganhei forças, me levantei segurando nela, agradeci aos policiais que ali estavam e decidi ir para o hospital por conta própria porque a ambulância estava demorando. Minha esposa chamou um táxi. Na entrada do táxi, novamente, eu caio no chão sem força, me apaguei e fui tornar na UPA do Conjunto Ceará. Chegando lá no UPA, ela me conta que eu fui atendido, colocado em uma cadeira, e as pessoas que me viam perguntavam o que era, e ela disse que tinha sido o tipo de droga que eu tinha usado. E algumas pessoas diziam, não, essa droga não faz isso com ninguém, ele usou foi outro tipo, alguém botou alguma coisa na droga dele. E fui atendido, tomei uma medicação, e graças ao nosso bom Deus, eu melhorei alguma coisinha, peguei um táxi e voltei para minha casa na cidade de Maranguape. Cheguei em casa, contei o acontecimento para o meu pai, falei que tinha me reconciliado, que não ia sair mais do caminho de Deus. Dormi, acordei à noite, jantei, e quando foi no outro dia pela manhã, a mesma coisa que eu tinha sentido antes, no domingo, eu comecei a sentir na segunda-feira. E comecei a sentir o meu espírito saindo do meu corpo dentro da minha casa. E a minha esposa, mais do que depressa, chamou um carro, nós fomos para a UPA, aqui de Maranguape. Fui atendido no UPA, fiz alguns exames, tomei alguns medicamentos. O médico me chamou novamente na sala dele e disse, olha, ontem você usou alguma substância química? Eu disse para ele, doutor, usei uma bala de maconha. E ele disse, olha, essa bala de maconha tinha alguma coisa dentro dela. Porque uma substância química passou muito próximo do teu coração. Por milésimos de distância, você não sofreu um infarto, uma parada cardíaca e não morreu. E aquele médico também, sem